Iniciamos supondo que nós temos dois fios em paralelo, com resistência nula, conectando dois pontos bem distantes, o início em A e o seu final em B. Dado um tempo t igual a t1, aplicamos um sinal, um pulso de sinal em A. A pergunta que queremos responder é: no mesmo instante em B, teremos o mesmo sinal aplicado em A? Pela teoria de circuitos elétricos, como não há resistência associada ao fio, a resposta é positiva, ou seja, é sim. Pelo simples fato de que não há uma queda de tensão entre A e B. Em circuitos elétricos, o ponto A e o ponto B são o mesmo ponto. Mas isso não pode ser verdade na vida real. Isso somente seria válido se o sinal atravessasse a distância entre A e B com uma velocidade infinita, o que é impossível. Todos nós sabemos que, na realidade, nenhum sinal pode ser mais rápido do que a velocidade limite do nosso universo, que é a velocidade da luz. Portanto, o pulso dado em A, em T1, vai alcançar B um instante depois, T2, instantes diferentes. Como T2 ocorre apenas depois de T1, pode-se afirmar que há um atraso para a resposta do sinal A em B. Esse atraso é um tempo que nós denominamos tempo de trânsito, ou atraso de propagação. Como resultado deste tempo de trânsito, ocorrerá uma diferença de potencial entre os pontos A e B. Na verdade, sempre haverá uma diferença de potencial entre dois pontos devido à finitude da velocidade da onda que trafega entre esses dois pontos. Esta diferença de potencial pode ser minimizada se nós diminuirmos a frequência da onda. Um outro modo de dizer isso: quanto maior for o período da onda comparado ao tempo de trânsito ou tempo de propagação, menor será esta diferença de potencial. É fácil de verificar que o tempo de trânsito é igual à distância percorrida pela onda dividido pela sua velocidade de propagação, e que o período é o inverso da frequência, como é bem conhecido por nós. Em resumo, para minimizarmos esta diferença de potencial entre os pontos A e B do fio, esse comprimento deve ser menor do que o comprimento da onda que trafegará sobre este mesmo fio. Em eletromagnetismo, o conceito de tempo de transição e o seu efeito, ou atraso de propagação, deve sempre ser considerado em qualquer análise sobre qualquer componente elétrico. Se o comprimento do componente ou da linha que conecta dois pontos é muito maior do que comparado ao comprimento de onda do sinal, então nós não podemos ignorar os efeitos de trânsito ou de tempo de trânsito, ou o chamado atraso de propagação. Para que seja válida a nossa análise de circuito, tomando Kirchhoff, tanto de corrente quanto de tensão, devemos atender a esta condição. O elemento do circuito, ou que o conecta, deve ser muito menor quando comparado ao comprimento de onda do sinal que vai trafegar por este circuito ou por este elemento. Se for este o caso, então, o efeito do tempo de transiente, ou tempo de trânsito, seria insignificante. Isso é o que normalmente fazemos quando analisamos circuitos em teoria de circuitos elétricos. Voltemos então para o nosso circuito, com os nossos dois fios muito longos entre A e B. Nós podemos dividi-lo em vários pedaços menores, de modo que esses pedaços sejam pequenos quando comparados com o comprimento de onda do sinal que vai trafegar por eles. Feito isso, podemos então negligenciar, desprezar o tempo de trânsito na aplicação da nossa análise de baixas frequências nesse circuito, aplicando Kirchhoff, seja tensão ou corrente. É isso que fazemos na análise de linhas de transmissão.
A linha de transmissão é um caminho elétrico que transporta energia e também informação da fonte para a carga. Para elucidar melhor o nosso estudo, vamos tomar como exemplo um cabo submarino. Nada mais é que uma longa linha que liga os continentes, permitindo o tráfego de informações. Para facilitar nosso entendimento, vamos definir como sendo T maiúsculo o período da forma de onda que trafega nesse cabo. Chamaremos o tempo de transiente ou o atraso de propagação de T índice D. Vamos assumir que T, período, T maiúsculo, é muito maior que TD, o tempo de transiente, o atraso de propagação. Sabemos que o período é o inverso da frequência. Dessa forma, o inverso da frequência seria muito maior do que o comprimento do cabo dividido pela velocidade de propagação. Basta agora multiplicarmos em ambos os lados desta nossa equação a velocidade de propagação e nós teremos que o comprimento de onda será muito maior do que o comprimento total do cabo. Se nós curto-circuitarmos o final da linha e nós medirmos os valores de impedância, nós vamos encontrar uma grande indutância e uma grande resistência neste cabo. Esse seria o valor de impedância de entrada visto pela fonte. Se, contudo, fôssemos medir de novo esse cabo, só que agora com o nosso lado final aberto, medindo do lado da entrada, na impedância da entrada, o que nós veríamos seríamos vários capacitores, ou seja, uma capacitância concentrada, na verdade, entre os dois cabos. Afinal, nós temos aqui dois grandes condutores separados por um dielétrico. E devido à condutividade do condutor de blindagem e também à condutividade da água do mar, teremos com certeza uma condutância em paralelo entre os cabos, ou seja, uma condutância de perdas. Retomando então nosso modelo, se formos fazer uma medida de impedância no cabo com ele em curto, nós teremos forte presença de indutância e de resistência. E se formos fazer a mesma medida de impedância do cabo com ele em aberto na sua extremidade, nós teremos efeitos de capacitância e condutância. Para dar um exemplo de dimensão, vamos considerar que esse cabo tenha mais ou menos a distância entre os continentes americano e europeu, algo em torno de 6.000 km. Como essa distância é muito grande, mesmo em baixas frequências, o comprimento de onda seria muito pequeno comparado a esta distância, e o atraso seria muito significativo. A questão importante a ser respondida é: como o sinal se propaga num cabo como este? De fato, cada linha de transmissão pode ser vista como sendo composta de uma série de indutâncias e resistências ligadas em série, com capacitâncias e condutâncias conectadas em paralelo entre os dois fios, entre os condutores. Em circuitos elétricos, o que normalmente fazemos é agrupar os elementos de indutância, de condutância, de resistência e de capacitância, usando então elementos concentrados ou um modelo a elementos concentrados para fazermos a análise do circuito. Nesse caso, usando um modelo com elementos concentrados, nós teremos com certeza uma resposta errada em relação ao que acontece na realidade. De modo prático, mesmo em baixíssimas frequências, as indutâncias em séries são vistas pelo circuito como um circuito aberto. E os capacitores colocados em paralelo entre as duas linhas criariam um grande curto-circuito. Para que o modelo de parâmetros concentrados seja então válido, o comprimento de onda do sinal deve ser maior do que os elementos de circuito. Então poderemos dividir a nossa linha
em muitos pedaços pequenos de circuitos. E teríamos então milhares de circuitos R, L, CG para analisar, o que tornaria inviável a qualquer análise. Como resolver esse problema? O eletromagnetismo oferece como resposta trabalharmos com parâmetros distribuídos em relação ao comprimento da rede, ao comprimento da linha de transmissão. Isto funciona da seguinte forma. Tomemos um comprimento infinitesimal dl. Multiplicamos então esse dl para cada um dos elementos do circuito: indutância, capacitância, condutância e resistência. Temos então um sinal atuando a parâmetros distribuídos. Como podemos observar, na entrada desse circuito temos uma forma de onda, um sinal em V de tensão e um sinal I em corrente. Ao final desse circuito teremos um sinal de tensão ou uma forma de onda de V mais dV e o mesmo sinal em corrente de I mais DI. Vamos associar com o que nós já conhecemos da equação de onda. Vamos dizer que esse sinal de tensão, V, ele é função tanto do tempo quanto da distância que ele tem que percorrer. O mesmo para I, a corrente. Então temos que d2V dl2 é igual a gama ao quadrado de V. Da mesma forma, d2I dl2 é igual a gama ao quadrado de I. Este gama é a já nossa conhecida constante de propagação. Gama, como sabemos, é uma quantidade complexa. Ele é composta de alfa mais j beta. Alfa é a constante de atenuação e beta é a constante de fase. O que estamos fazendo, na verdade, é padronizar ou normalizar os fenômenos eletromagnéticos presentes nas linhas de transmissão para modelos em que levamos em consideração a unidade de comprimento. Assim temos que o R, que é a resistência ômica da linha de transmissão, será um R por unidade de comprimento, dado como ohms por metro. O mesmo para a indutância, que é a indutância por unidade de comprimento, R por metro. C para a capacitância própria da linha de transmissão, por unidade de comprimento, Farad por metro. E a condutância da isolação, que é dado na linha de transmissão, também por unidade de comprimento, Siemens por metro. Modelar circuitos dessa forma é um caminho natural, que saímos da disciplina de circuitos elétricos e vamos em direção a circuitos na análise eletromagnética ou na análise do eletromagnetismo, para essa técnica de análise de linhas de transmissão. Assim, os parâmetros da linha, resistência, indutância, condutância e capacitância, não são parâmetros discretos, mas distribuídos uniformemente ao longo de toda a linha de transmissão. Uma relação interessante que podemos fazer para cada linha é o produto LC, sendo igual a μ vezes epsilon, e a razão G sobre C como sendo a razão sigma sobre epsilon. Voltemos à nossa análise. D2V por dl2 é igual a sigma ao quadrado V, d2i dl2 igual a sigma ao quadrado I. Sigma ao quadrado, no nosso caso, vai ser igual a R mais J ômega L vezes G mais J ômega C. Essas equações de onda são equações diferenciais que nos informam o que acontece em cada instante de tempo com a forma de onda no seu meio, na sua linha de transmissão. E ela é tanto baseada no tempo quanto na posição na linha. Se tomarmos o sinal que está trafegando como sendo um sinal cossenoidal ou senoidal, a solução desta equação de onda será a soma de duas porções. Uma porção que está viajando no sentido positivo da rede ou da linha de transmissão, ou seja, está incidindo, e outra que está navegando no sentido negativo, ou seja, está refletindo sobre esta linha de transmissão.
Nesta equação, alfa é a nossa conhecida constante de atenuação, ou fator de atenuação do meio, que é uma medida da taxa de decaimento espacial da onda neste meio. Ele é dado em Nepers por metro, ou decibéis por metro. Uma atenuação de 1 Neper significa uma atenuação de 8,68 dB. Beta é uma medida do deslocamento de fase por unidade de comprimento, por isso que é denominada de constante de fase, também conhecido como número de onda. A unidade de beta é radianos por metro. Vamos simplificar a nossa análise. Vamos ignorar a parte da reflexão e também desconsiderar as perdas, ou seja, tirar as resistências e as condutâncias do nosso circuito. Fazendo isso e tomando a parte real da equação, nós vamos ter os valores de tensão e corrente vezes um cosseno, o cosseno de ômega-t menos beta L. Sendo que esse L pode ser substituído por x, y, z, dependendo o sentido que estamos tomando da propagação da nossa onda na linha de transmissão. É importante notar ainda que a onda de corrente nada mais é do que a onda de tensão dividida pela impedância característica. Uma análise dessa nos leva mais perto para a realidade. De forma que quanto mais distante estiver a carga da fonte do seu gerador, maior será o atraso do sinal a ser recebido por essa fonte. Esse atraso é função da distância da linha e é linearmente proporcional ao beta. Ou seja, se beta é igual a zero, não há delay, não há atraso. E lembrando, beta é a razão 2π pelo comprimento de onda. Quanto maior o comprimento de onda do sinal, menor é o tempo de transição, o atraso de propagação.